permita, inclusive. Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar agora o primeiro Historioplay, que é um evento do PIBID História Silon Rosa UFSM, né? O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência, que estimula, né, o pessoal das licenciaturas, já dando uma introdução a eles ao mundo da docência, né? Então, é um projeto voltado para preparar futuros professores. No caso aqui temos o pessoal do curso de História da UFSM, que trabalha de maneira colaborativa com a Escola Estadual de Ensino Médio Silon Rosa, né? Então, esse Historioplay é um evento em que a gente vai comentar alguns filmes brasileiros que tratam de temática histórica. E nessa primeira edição, a gente escolheu filmes que estão ambientados no período colonial do Brasil, tá? O período colonial do Brasil é aquele período que vai da chegada dos portugueses até a independência, né? Então, dentro desse recorte aí, a gente escolheu 3 filmes: Caramuru, Desmundo e Quanto Vale ou É por Quilo. Então, cada um dos bolsistas vai comentar brevemente cada um dos filmes, uma média de 15 minutos para cada um. Depois, no final, a gente faz alguns comentários, ok? Então, vou passar a bola para o Aislan, que vai comentar sobre o filme Caramuru, tá? Então, vamos lá. Pode ficar à vontade, vai apresentar aí os seus slides e depois vamos para os outros filmes. Olá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Aislan Viçosa, graduando do curso de História e Licenciatura. Sou do PIBID, no Silon. E acompanho as turmas aí nas terças-feiras e, quando possível, nas quartas-feiras. Vocês já estão enxergando o slide? Eu não enxergo vocês. Sim. Estamos vendo. Tá a apresentação em máxima ou tá aparecendo o slide ao lado? Tá os slides ao lado. Tá, vou dar o F5 aqui então. Não foi, tá? Apresentação. Foi. Aislan, eu abri uma janela do Meet antes e não consegui fazer isso também. Não tá aparecendo para nós agora. Não? Tá. Então, vou deixar normal, então. Bom, o filme que eu fiquei, né, responsável de falar é o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, nesse Historioplay inicial. Esse filme, Caramuru, A Invenção do Brasil, vai retratar o primeiro contato dos portugueses com os povos indígenas no Brasil. Aqui, em especial, o filme fala e relata, né, que são os tupinambás. Essa história do filme do Caramuru, ela começa em Portugal, né, com cenas em território português, entre Vasco de Ataíde, que era um cara que gostaria, né, de fazer uma expedição, e digamos que esse cara queria dar meio que um calote assim no Pedro Álvares, né? Esse cara queria chegar em algum lugar primeiro do que ele, enfim, questões de prestígio. E aí é que entra o personagem do Caramuru, o Diogo, né? Nessa questão toda de navegação e mapas e tudo mais, ele acaba se envolvendo nessa vinda, né? Nessa expedição marítima portuguesa que o Visconde de Ataíde guia em seu navio. E aí, lá às cansadas, esse navio, em meio a uma tempestade, naufraga no meio do Atlântico, né? E chegam ao Brasil, né? O Vasco de Ataíde e o Diogo Álvares, né? Enfim, tem uma questão assim eles chegam em terra meio juntos, meio separados, já tem uma confusão entre eles e eles se separam aí. Bom, e dando continuidade, eu trago para vocês aqui um pouco da ficha técnica desse filme, né? A direção do filme Caramuru, A Invenção do Brasil, é de Guel Arraes, do ano de 2001. Eu tinha apenas 4 anos. Gênero comédia-romance. E os atores são atores globais, vamos dizer assim, como a Camila Pitanga, Débora Seco, Celton Mello, Débora Bloch, Diego Vilela, Marco Nanini, Tunico Pereira e Luiz Melo, né? E aí, logo nessa entrada aqui, eu trago para vocês, né? Quais atores são indígenas aqui mencionado? Eu não sei se vocês têm a dimensão de quem são esses atores, vocês já viram, se recordam, a partir dos nomes, lembram das figuras físicas dessas pessoas e questionam, né? Quais atores são indígenas? Aqui já numa tentativa
de demonstrar um pouco do apagamento, né, dos povos indígenas, né. E aí, na sequência, eu trago essa imagem do Caramuru e da Paraguaçu, né, que é uma cena inicial. E aí outro questionamento, né? Como ocorre esse contato entre europeus e indígenas? Aqui, mais em específico, falando em Brasil, né, os portugueses. E as questões que a gente traz, né, que ao longo do processo de colonização foi ocorrendo um processo que, digamos, não um processo amigável, mas um processo mais violento, exploratório, né? A gente tem aquela ideia, acho que inicial, de que aconteceu o processo de escambo, de troca, de vivência, digamos, inicial entre os portugueses que chegavam e os povos indígenas que ali estavam, né? Mas com o processo, mas com todo o processo da colonização, esses laços, digamos, que foi se tornando um pouco mais de conflito, né? Do que os indígenas tinham como ideias deles e do que os portugueses realmente queriam nessa terra, né? De como eles queriam, aspas, um trabalho, vamos dizer assim, né? Então, os povos indígenas sofrem o processo de escravidão num período mais inicial, depois essa mão de obra vai ser trocada com o tempo e daí, enfim, segue. Então, a primeira pergunta é como ocorre esse contato entre europeus e indígenas, né? Como vocês enxergam isso, o que a história, entre as mais oficial traz para a gente, como chega até os dias atuais, se esse processo de colonização e exploração de povos indígenas no Brasil nos afeta atualmente na nossa sociedade. Então, tudo isso está ligado a gente no século XXI ainda, por mais que pareça ser distante da gente. Aqui eu trago uma imagem onde está Vasco de Ataíde, o Caramuru e o cacique dos Tupinambás, né? E aí trago como a questão do escambo, né? Então, o escambo, ele se constitui como forma de troca de mercadorias, algo muito recorrente nesse período, né? E aí a gente recorda sempre, né, daquela troca que ocorria entre pau-brasil, né, que os europeus sempre estavam, digamos, em busca, porque a cor avermelhada ajudava no tingimento de peças, de roupas, né? E também os portugueses trocavam isso por exemplo, machados, né? Para os indígenas, né? Um artefato que fazia com que eles cortassem mais rápido o pau-brasil, manejassem de formas diferentes outros utensílios. Então, digamos que demorasse para cortar uma árvore de pau-brasil 1h30. Com um machado, ficou 45 minutos. Então, essa questão, essa troca que favorecia, nesse momento, as duas partes, né? Mas chega um momento que isso é rompido. Até que ponto os indígenas se sentem... como posso dizer isso para vocês? Se sentem bem com essa troca, né? Até que ponto isso é ok para eles? E até que ponto isso se rompe e vira um processo de exploração? Acho que a gente tem que entender isso. Não foi tipo um rolê no parque, que lindo, que legal, galera, vamos lá todo mundo junto, vamos para cima. Chega um momento que esses ocorrem rompimentos entre eles, ocorrem processos de guerras internas e tudo mais, né? Vale lembrar que quando os portugueses chegaram no Brasil, muitas doenças vieram junto com eles em suas naus. Então, os povos indígenas que aqui estavam não tinham imunidade para isso. Então, possivelmente, epidemias surgiram nesse período, né? Com doenças que aparentemente são simples e de fácil cura. Nesse período era algo que dizimava, provavelmente, aldeias inteiras, né? E aqui, mais uma vez, a questão do mito do bom selvagem, que é algo que está muito intrínseco na gente, enquanto brasileiros, de crer nessa passividade dos povos indígenas, né, que eles eram, digamos que, coniventes com tudo que estava acontecendo, né. Isso aí é um mito do processo indigenista do romantismo no Brasil, né, um processo literário, que essa obra, Caramuru, ela é uma obra escrita por Santa Rita Durão, né, um poema épico, um romance épico, né, publicado em 1781, que traz essa questão de que os povos indígenas eram bom selvagem, eram calmos, toda essa questão, eram passivos. E aí a gente tem, em contrapartida, situações que não era bem assim, né? Não existia uma passividade também, né? Acho que a partir do momento que se percebe
que pessoas de fora estão chegando nas nossas terras, estão nos explorando, estão, a partir do momento que há conflitos, entram em embate, já ocorre provavelmente, né, pequenas guerras, pequenos confrontos entre portugueses e povos indígenas diversos, né, porque o território existiam muitos povos indígenas, né, que esses mesmos que muitas vezes estavam em conflito entre si, mas há uma diferença entre o conflito entre povos indígenas, por exemplo, tupinambás, digamos, goitacazes. É diferente o conflito entre pessoas indígenas vivendo no Brasil e alguém chegar de fora e entrar em conflito com esses povos, né? Também tem uma questão que é muito importante de se compreender, que é a antropofagia, né? A antropofagia é bem diferente do canibalismo, né? O canibalismo é se alimentar de carne humana como qualquer outro pedaço de carne, digamos assim. A antropofagia não. A antropofagia faz parte de um ritual que é que digamos, que toda a aldeia se nutre daquela carne de um guerreiro que foi capturado num combate interno. A gente captura aquele guerreiro, ele fica na aldeia, ele convive com a gente, digamos que lá na lua, número tal, ele é sacrificado e todo mundo se alimenta daquele guerreiro, nutrindo força daquele guerreiro. Então, o processo de antropofagia é bem diferente do canibalismo. Acho isso bem importante a gente compreender. E aí, dando continuidade, eu trago para vocês as relações, né? O filme vai mostrar o primeiro contato do Diogo, né, com a Paraguaçu, que é o personagem da Camila Pitanga, né? Então, o Caramuru, o Diogo, vai ter um contato inicial com a Paraguaçu, e logo eles vão ter digamos, aspas, um romance, numa relação, e depois surge a irmã da Paraguaçu, a Moema, que também vai ter uma relação com o Caramuru. E aí, o que eu trago para vocês aqui é os tipos de relações, né? O Diogo Álvares, português, provavelmente cristão católico, né? Pensante numa perspectiva de relacionamento muito diferente do modo como os povos indígenas tinham no Brasil. Provavelmente tinha crença, né, de casamento em igreja, enfim, não sei muito de casamentos assim, não penso muito, mas tinha toda essa questão conservadora, mais tradicional, cristã, do modo de casar. A relação que ele, a Paraguaçu e a Moema, que são irmãs, vão ter com o Caramuru, com o Diogo Álvares, é uma relação diferente dessa relação cristã, digamos assim, né? Algo que aqui, aparentemente, o filme relata que no Brasil acontecia. Não existia, digamos, monogamia, tipo, fulano casou com Beltrano, A e B casaram, é só entre eles. Não. Aqui não, aqui é A, B e C. Então, é bem diferente o modo de relação. E aí também tem junto com isso um processo meio, digamos que de sexualização da mulher, né? Desde o início do filme, logo quando o Diogo, que é o Caramuru, cai na areia da praia, já aparece a Paraguaçu, num tom tenta passar um romance, uma sexualização da mulher indígena, já aquela cena dando em cima do Diogo e vice-versa, deixando bem claro, pelo menos diante de mim, que assistiu o filme, e dos meus olhos, e da minha compreensão de mundo, todo o processo de objetivação da mulher, né, que acontece como objeto sexual dos homens, né. Também aí daria para a gente estender também a questão que é muito recorrente, que a questão do estupro, né, que é algo que a gente sabe que aconteceu, que acontece ainda hoje. Também a gente não pode crer, né, tipo, o primeiro contato saiu acontecendo, não, mas esse tipo de coisa aconteceu no Brasil colonial, como ainda acontece hoje, infelizmente. Então, a gente acho importante essa questão da sexualização, né, algo para a gente se pensar como a mulher indígena e a mulher em geral é vista hoje no nosso país, né, ainda hoje, né. E aqui eu vou trazer para vocês o processo de apagamento histórico com a primeira pergunta que eu fiz no segundo slide, né? O que são os processos de apagamentos históricos, né? No filme, por exemplo, a Camila Pitanga interpreta a Paraguaçu, a Débora Seco, a Moema, e o Celton Mello, o Caramuru. Nenhum desses atores é indígena. Nenhum deles. Celton Mello, a Débora Seco, nem a Camila Pitanga. Ou são brancos ou são pardos. Então, não há uma seleção de atores indígenas para fazer esse filme, né? Então, existe um processo de apagamento aí desses povos indígenas dentro do cinema, né? Outros filmes também vão passar por isso no nosso país, de apagamento dos povos indígenas,
onde vão retratar indígenas, pessoas não indígenas. A gente sabe que é muito importante, né, dar esse protagonismo, né, de filmes que vão falar de indígenas, vão trazer a cultura indígena e toda a sua vivência, trazer personagens e atores que são indígenas, né, e não ter esse processo de apagamento, né, de esquecimento. E aqui eu trouxe um trecho do livro História e Riqueza do Brasil, que é um relato sobre o aspecto familiar dos Tupi-Guarani, que eu vou ler rapidinho para vocês. Para os Tupi-Guarani, apenas um genitor, o pai. A mãe é apenas considerada um veículo de geração da vida. Essa noção fundava um mundo de diferenças com o mundo ocidental. Por exemplo, os filhos de um irmão do pai são considerados irmãos e não primos. Sendo assim, casamentos nesse formato são incestuosos. Já os filhos de uma irmã desse mesmo pai não são considerados nem parentes, não são chamados primos. E não há impedimento, né, para o casamento de uma das filhas. Então percebam que é uma relação cruzada de parentesco, né? Por exemplo, os sobrinhos é do meu pai, por exemplo, filhos é do meu tio, são meus irmãos. Mas das irmãs não são. Já os filhos das irmãs da minha mãe são considerados também, acho que meus irmãos. Agora fiquei na dúvida, porque é complexo isso. Realmente, fiquei na dúvida. Mas se vocês compreenderam, que ótimo, que agora me deu um bug na cabeça aqui. Seguindo, aqui eu trouxe para vocês uma imagem do cacique Itaparica, né, e Vasco de Ataíde, e uma questão de música, né, da MC Carol. Não foi Cabral, né? Quem descobriu o Brasil? Não foi Cabral. Acho importante vocês escutarem para vocês terem uma noção, mas também sempre olhando com uma atenção crítica a essa música, né? Acho que muitas vezes, para a gente não cair naquela questão, a escola está nos ensinando algo que não foi. A gente tem que estar atento a isso, né? Ter um senso mais crítico, correr mais atrás e repensar algumas questões. E aqui, para concluir, mas só o slide, porque eu vou falar um pouquinho mais ainda sobre algumas questões que eu acho importante. O filme do Caramuru, A Invenção do Brasil, ele reforça, né, então, um idealismo indigenista e os mitos sobre os vários grupos indígenas que estavam na Terra Brasília, né? Toda uma questão romântica nesse filme por trás. E aí eu trago também essa questão da necessidade de se reescrever a história do Brasil de uma perspectiva desses inúmeros povos indígenas, uma história do Brasil que parta do ponto de vista ou parta das questões dos povos indígenas, de como eles enxergam, né? E não somente uma história eurocêntrica, europeia, que parte somente do que os portugueses relataram, escreveram e falaram, e do modo como eles, das várias formas, exploraram esse pedaço de terra, né, que nós conhecemos como Brasil. E sobre isso, eu queria trazer para vocês, né, o quanto é importante a gente, enquanto ser pensante e brasileiro, né, ser agente dessa história do nosso país, né, ser agente histórico do nosso país, se colocar nesse meio, pensar que nós somos frutos dessa história e nós fazemos parte dessa história, nós estamos construindo essa história. Então, muitas vezes a gente essas coisas do período da colonização já aconteceram, mas será que essas coisas não nos impactam ainda hoje? O Ailton Krenak, não sei se todos conhecem, que é um indigenista e é antropólogo, ele vai dizer que o Brasil está em guerra desde 1500, né? Nunca deixou de estar em guerra. E aí é de se pensar, né? Atualmente, por exemplo, os povos Yanomamis em Roraima passam por um processo mais acirrado de extinção por conta de garimpo ilegal, tanto por reações armadas de garimpeiros, quanto por águas e terras contaminadas por conta da mineração. Povos Munduruku no Pará também sofrem represálias. E nós temos uma situação com os povos indígenas muito cruel atualmente no nosso país, né? Onde temos situações que foram ditas de que não será demarcado nenhum centímetro de terra para esses povos indígenas no Brasil. Mas há de se pensar, o Brasil inteiro é terra indígena. Ele é terra indígena. Como assim populações daqui não têm suas terras garantidas e asseguradas? Não fecha essa conta, algo está errado. Então eu acho que é algo de se pensar. Muitas vezes cai-se na redundância de que os povos indígenas estão todos na Amazônia.
em Santa Maria mesmo temos os caigangues e os guarani. Os caigangues que estavam ali ao lado da rodoviária por muito tempo. Então, acho que muitos estão no centro de Santa Maria vendendo cestinhas, vendendo artesanato, e são artesãos. Então, a gente tem que, acho que, olhar com mais cuidado onde estão esses povos indígenas, né? Que por mais que o processo de colonização talvez não atinja muito as pessoas que são brancas, ou até mesmo as pessoas que são negras, elas estão impactando alguém. Quem são essas pessoas que são até hoje impactadas com o processo da colonização? E aqui mais em específico aos povos indígenas, porque a gente sabe que a colonização impactou outras populações também, como os africanos. Mas aqui em específico os povos indígenas, né, que até hoje sofrem processos de impactos, né, sofrem represálias e estão realmente em guerra, né, digamos, com o Estado do Brasil por completo, dizendo assim. Sofrem violências estruturais. Então, acho que a gente deve pensar, né? Acho importante a gente não tá naquela questão, já aconteceu. Não, nada passou, mas impacta a gente ainda hoje. Então, é por isso que eu sempre friso, né, a importância da gente ser agente do nosso tempo, né? Se colocar no tempo presente e ser agente. E perceber que nós somos fruto de algo que já aconteceu. Mas a gente pode mudar a nossa história que está à frente, né? É só sermos um pouco mais assertivos do que outros tentaram ser, ou muitas vezes não foram nem um pouco assertivos, né? Não foram nem um pouco assertivos na história do nosso país. Acho que é isso. Acho que é um filme bom, vale a pena assistir, mas é sempre essencial olhar com olhos críticos, sempre questionar, jamais ser silenciado, jamais permitir se silenciar e não pensar, né? Por isso que pensar é muito importante, né? Para a gente não cair nessas fake news que por aí estão, né? Acho que é isso. Comentários, questionamentos. Legal, Aislan. Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre esse filme? Alguém que assistiu o filme quer comentar alguma cena? Não? Bom, então vamos lá. Rapidamente, então, Caramuru, como bem falou, o Aislan tem bastante estereótipo, né? Eu acho que esse é um ponto que aparece bem ali, desde a sexualização das mulheres, até esse apagamento, que ele muito bem ressaltou, de que não há atores indígenas. Mas é importante também lembrar que o filme é um filme de 2001, e essa discussão que hoje nós temos sobre representatividade, ela não estava no horizonte político das pessoas em 2001. Né? Então, é interessante ver como que avançou esse debate sobre a importância de representatividade de 2001 até hoje, nesses 20 anos. Né? Então, muito importante. Creio que se hoje fosse feito o Caramuru, ele receberia muito mais críticas do que ele recebeu na época. Bem legal também que tu pegou ali o trecho da história da riqueza no Brasil, que para mim é o melhor livro que tem de história geral assim do Brasil, abarcando todos os períodos. É muito interessante os primeiros capítulos, quando ele conta como que era a organização, né, o Caldeira, né, o Jorge Caldeira, como que ele conta, né, como que eram os governos e os costumes tupi. É muito interessante para quem quiser, então fica a dica, História da Riqueza no Brasil, Jorge Caldeira. E também o Ailton Krenak, que foi citado aqui pelo Aislan, que é um pesquisador, antropólogo, foi deputado constituinte em 1988, né? E que é uma voz bastante ativa aí nessa discussão indígena, né? Na questão indígena. É interessante notar também que essa união dos povos indígenas é uma coisa recente, né? Essa reivindicação por direitos e tudo mais, porque historicamente eles são fragmentados, né? E é importante também a gente entender esse momento, né? O momento de união dos povos indígenas, principalmente a partir dos anos 80, né? Que é uma coisa que tem até hoje. Essa união é uma coisa recente na história e é uma coisa bastante forte no debate político hoje. O episódio 1 da série Guerras do Brasil.doc, né, fala sobre isso, né? A questão da guerra que nunca terminou, que o Aislan comentou. Então fica a dica aí para quem quiser complementar. Episódio 1 da série Guerras do Brasil.doc, disponível no YouTube e disponível na Netflix também, tá? E que mais que eu ia comentar aqui? Um filme que é dirigido por indígenas
e que tem indígena como ator principal, né? É o filme A Febre, que é um filme de 2019 disponível na Netflix, que trata sobre um indígena do grupo tucano, né? E ele, como que ele vive no meio digamos, do estilo de vida urbano, né? E ele é acometido por uma febre, e daí não se sabe exatamente o porquê da febre. A febre é quase que uma metáfora, né? Então fica a dica também para quem quiser assistir A Febre, tem na Netflix, filme de 2019, muito bom. A gente até pode incluir a febre, de repente, lá mais para frente, quando nós fizer o História Play mais da história recente, né? Da Nova República. Então, é isso que eu queria destacar aqui com vocês, né? Os indígenas, como bem ressaltou o Aislan, né, tem os momentos de escambo, tem os momentos de conflito, tem os momentos também que o indígena é agente ativo da colonização, como no século XVIII, principalmente, no bandeirantismo, que era encabeçado por indígenas em grande parte, e tem também o outro momento mais atual, que é o de união de povos indígenas reivindicando direitos. Então, se a gente pegar como eixo história indígena, a gente tem vários momentos também de como que esses povos estavam organizados. Muito bom, então, a tua apresentação, Aislan.